Hoje nós vamos falar sobre cafeína e o emagrecimento. E claro, não poderíamos deixar uma das maiores fontes naturais de cafeína que temos, que é o nosso cafezinho tradicional brasileiro. Essa bebida maravilhosa com a qual a gente não vive sem. E já espero que para você ter chegado até aqui dentro do nosso método, você já esteja apreciando essa maravilha sem açúcar. Para começar o nosso papo, vamos falar sobre o café? Bom, essa bebida ela é rica em cafeína, mas não só. E para ficar mais claro o que é a cafeína, é um composto bioativo, um fitoquímico, que tem uma ação ergogênica, ou seja, ela melhora a energia, ela é excitatória do sistema nervoso central, ela também vai ter uma ação na musculatura, melhorando performance em atividade física, como também é uma substância antioxidante e anti-inflamatória. Mas nem só de cafeína vive o café, ele também é rico em ácido clorogênico, que é outro composto antioxidante, anti-inflamatório, anti-obesogênico. Isso quer dizer que ele tem um poder de influenciar enzimas e expressão gênica relacionada à produção de gordura, ao ganho de peso. Você já entendeu que o nosso corpo ele é uma máquina. E as engrenagens dessa máquina que faz com que tudo funcione, com que tudo seja orquestrado, são os nossos hormônios, as nossas enzimas, são os maestros dessa obra. E esses compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, dos quais nós não temos reserva, são muito importantes para que haja uma perfeita homeostase de toda essa máquina. E aí você pode estar pensando, meu Deus, eu preciso para ontem começar a consumir café, já que é uma bebida tão maravilhosa que agrega tantos benefícios à nossa saúde, ao nosso emagrecimento. E isso, os efeitos na saúde também vão desde proteção cardíaca, regulação da pressão arterial, a melhora também de quadros de obstipação, uma vez que essas substâncias também têm um efeito que chamamos de gastrocólicos, ou seja, ela vai fazer um maior estímulo ali no peristaltismo do intestino, facilitando expulsar essas fezes. E aí você pode olhar e pensar, meu Deus, preciso consumir muito e quanto mais melhor. Calma, que café não é igual creme de cabelo, que tem lá no rótulo falando para deixar 5 minutos e a gente acaba deixando 30 achando que vai ficar mais hidratado. Isso porque existem respostas individuais diferentes com relação ao consumo da cafeína. E aqui a gente vai entrar nos metabolizadores lentos e rápidos da cafeína. Metabolizador lento. Obviamente, para a gente bater o martelo nessa decisão, você teria que fazer um exame genético, mas os sintomas são muito claros. Através dessa aula, você vai poder definir se você é rápida ou lenta. Mas os metabolizadores lentos são aqueles que sentem os efeitos negativos da cafeína de uma maneira mais aguçada. Eles são mais sensíveis. E quais são esses efeitos negativos da cafeína? Porque até o momento eu só trouxe para você os benefícios. Bom, aumento de ansiedade, ânsia, vômito, dores de cabeça por ser um excitatório do sistema nervoso central, palpitação cardíaca. Após o pico de euforia, ela sente uma letargia absurda e prejuízos com relação ao sono. Essa é aquela pessoa que se ela toma uma xícarazinha de café, ela fica super animada e dependendo da hora que ela toma, se ela toma às vezes depois do almoço até as 3 horas da tarde, ela tem o sono prejudicado, ou ela demora muito a dormir, ou ela acorda várias vezes na noite. Só isso? Não. Todos esses efeitos negativos que eu coloquei aqui para você, essa pessoa pode sentir. E aí, quando a gente olha para uma pessoa que com apenas uma xícara de café, ela sente tanto efeito negativo, a gente entende que essa pessoa metaboliza essa cafeína muito lentamente. Isso faz com que ela seja bem mais sensível a todos esses efeitos negativos. Essa é uma pessoa que de maneira alguma ela vai passar perto de uma suplementação de cafeína que eu vou falar com você daqui a pouquinho. E aí do outro lado da moeda a gente tem os metabolizadores rápidos. Eu sou uma metabolizadora rápida de cafeína. Isso significa que eu preciso de doses maiores para sentir todo esse efeito de energia, disposição, melhora de cognição, melhora do rendimento no treino que a cafeína oferece, ou seja, um shotzinho de café, para mim, em água, é a mesma coisa. São pessoas que a gente consegue trabalhar com uma maior liberdade, com uma suplementação de cafeína, se necessário, para melhorar o rendimento dela, seja no treino, seja durante o dia. E ela não é tão sensível assim com relação à sintomatologia dos efeitos adversos da cafeína. E isso não quer dizer
que em excesso, porque essas pessoas tendem a cometer o excesso, já que ela não sente muita coisa com relação ao consumo da cafeína, isso não quer dizer que em excesso ela não vá ter prejuízo com esse consumo. São pessoas que exageram no café, ficam mais ansiosas durante o dia, com o pensamento acelerado. No longo prazo, isso pode dificultar o sono. Então, o ponto sempre será equilíbrio. E as dosagens e horário e resposta do consumo desse cafezinho ou de outros elementos que também são ricos em cafeína, como por exemplo o chá verde, o chá mate, a erva tererê, vai depender da resposta de cada um. Então eu sempre falo para o meu paciente o seguinte: o que acontece com você? Testa. Toma uma dose. Se você percebeu que tomou café 3, 4 horas e o teu sono está prejudicado, não toma mais café a esse horário. O que a gente recomenda é que se consuma 3 xícarazinhas dessa aqui bem pequenininha ao dia de café no máximo. Independente são metabolizadores lentos ou rápidos de cafeína. Às vezes, se for lento, não chega nem a 3 xícarazinhas dessa. E uma outra opção, para quem sente esses efeitos ruins, mas realmente gostaria de melhorar um pouco da energia durante o dia, da performance, pode ser a suplementação de teacrine, de 100 a 300 miligramas no máximo por dia. Para quem mora fora do Brasil, você acessa, consegue comprar facilmente nesses sites de entregas ou sites de suplementação. Ou quem mora no Brasil pode mandar manipular em farmácia de manipulação. Ela não tem contraindicação, eu particularmente sou uma fã de teacrine. Ela é uma prima da cafeína e ela não tem esses efeitos adversos que a cafeína traz. Ela vai melhorar a cognição, percepção mental. Eu gosto muito de utilizar a teacrine, por exemplo, para estudar, e ela não vai trazer consigo esses efeitos adversos da cafeína, palpitação, a letargia pós-euforia e etc. Porém, é muito importante ressaltar que falta de energia, moleza, indisposição ao longo do dia, acordar com aquela sensação de cansaço extremo, de que não descansou direito, a solução para isso não é suplemento energético. A solução para isso é verificar os exames e ver como que está toda a bioquímica hormonal, porque às vezes é um paciente, é uma pessoa que está com os hormônios tireoidianos desregulados, níveis de ferritina ou vitamina D baixas, aí realmente não tem cafeína, não tem teacrine que vai solucionar tudo isso daí. E no emagrecimento? É verdade, então, que a cafeína acelera o nosso metabolismo, que ela é termogênica? Sim, é verdade. Significativamente? Não. O que os estudos trazem avaliando diferentes doses da suplementação de cafeína, seja via natural, como por exemplo um café, uma bebida cafeinada, ou via suplementação, que varia aí de 50 a 200 miligramas essas dosagens, nos mostram que o quanto esse metabolismo é acelerado, ou seja, o quanto de energia isso é gasto a mais, é um equivalente a até 50 quilocalorias. Então, é muita ilusão você achar que por tomar algo que no máximo pode acelerar o teu metabolismo em 50 quilocalorias, isso vai corroborar para o teu emagrecimento. Isso não é verdade. O uso da cafeína, ele é muito mais utilizado para melhorar performance do que gasto energético em si. Então, entrar em suplemento termogênico ou suplementação isolada de cafeína na ideia de acelerar o metabolismo, de que vai te fazer suar mais, é uma inocência e uma ignorância absurda. Até porque, quando o indivíduo transpira muito, porque obviamente pelo estímulo da cafeína, ele está aumentando ali o batimento cardíaco associado ao treinamento, ele está produzindo mais calor, então na tentativa de regulação da temperatura corporal, ele transpira. Aquilo dali é apenas água. Não significa absolutamente nada além de uma desidratação. Bom, e a suplementação de cafeína? A gente tem algumas formas, né? Cafeína anidra, a cafeína pura, e basicamente a diferença significativa com relação à absorção e a impacto nos treinos e na performance, entre elas é irrisória. As doses variam de 80 a 240 miligramas, que é uma dose extremamente alta. E a sugestão que eu te dou é que você não utilize um suplemento de cafeína sem um acompanhamento médico ou nutricional individualizado para você.
Isso porque a gente precisa avaliar a dose e efeito, precisa ver se realmente é interessante. Então, se você quer melhorar a sua performance, energia durante o dia, foco e concentração, já te dei a sugestão de um suplemento que é a teacrine, que não tem contraindicação. E você pode também utilizar as fontes naturais, uma dosezinha de café, sem exagero, porque à medida que a gente vai ingerindo muita cafeína, a gente vai ficando menos sensível a esse estímulo. Ela também tem o poder de te viciar. É por isso que pessoas que têm ali a rotina de tomar café diariamente, quando suspende por algum período, ela cursa com vários sintomas, como enxaqueca, irritabilidade. E isso, inclusive, do ponto de vista comportamental, é péssimo para quem adora utilizar um suplemento pré-treino, porque chega num determinado ponto que ela só quer ir treinar se ela tomar o suplemento, ou ela precisa de sempre aumentar a dose, porque aquela dose que ela está tomando não está servindo mais de efeito. Então fique nas fontes naturais, um cafezinho, um chocolate, um chá verde, um chá mate, e preste atenção no horário que você está consumindo isso, para que você não tenha o benefício da melhora de energia e performance, porém com o prejuízo de piora do seu sono. Terminamos por aqui e a gente se vê na próxima aula.